Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo falaremos sobre um tema pouco conhecido. Como a morte apareceu na história biológica dos seres vivos? Houve algum momento na história natural que a vida foi imortal? Fique neste vídeo e descubra. Mas antes de começarmos, confira a sua inscrição no canal, deixe seu like, o seu comentário sobre qual outro tema histórico você deseja saber mais. Eu sou Michel e você está no História Hoje. No princípio era a imortalidade. Mas calma, não estamos falando da Bíblia ou de algum outro mito da antiguidade. Hoje, se biologicamente a morte predomina entre os seres vivos, nem sempre foi assim. A origem da finitude biológica tem endereço certo na história natural dos seres vivos: a reprodução sexuada. O sexo é o pai da morte. No começo, a vida neste planeta não implicava necessariamente a morte, e foi assim durante o primeiro bilhão de anos em que a vida surgiu e se propagou sobre a Terra. Vamos explicar. As primeiras formas de vida que existiram nesse planeta, das quais somos descendentes em linha direta, as bactérias, as amebas, os fungos e os levedos, eram seres simples, mas bastante robustos, e que tinham como característica fundamental a replicação de seu código genético e a transmissão de uma cópia de si mesmos às gerações futuras. Isso quer dizer, os filhos destes seres vivos eram cópias exatas de si mesmos. Aprofundando a questão, devemos entender que esses seres primitivos se reproduziam, diferentemente da gente, por fissão celular, onde o filho desse ser é um clone dele mesmo. Nesse tipo de reprodução, não há sexo, pois não há a combinação genética de parceiros diferentes. O que isto acarretava, então? Acarretava que estes seres eram imortais, eles não morriam. Eles poderiam ficar por eras, séculos, se duplicando, sem que sua capacidade reprodutiva fosse sequer diminuída. Estes seres primevos tinham a imortalidade em si mesmos, e seus descendentes ainda a têm. Nossas atuais bactérias, herdeiras desses seres primevos, são tão imortais quanto estes seres eram há 5 bilhões de anos atrás. Deve-se ressaltar, é claro, que a imortalidade de uma bactéria dependerá também do ambiente ao redor. Se não houver espaço e alimentos suficientes, os clones não conseguirão sobreviver, pois uma bactéria, apesar de não poder morrer de morte morrida, poderá morrer de morte matada, ou seja, quando ela não tiver como se alimentar ou crescer no ambiente ao redor. Ok, os primeiros seres vivos eram imortais, mas e a morte? Quando e como ela entrou no mundo biológico? A fábrica da natureza, ou de Deus para os crentes, trabalhou assombrosamente para dar origem a uma miríade de outros seres vivos, que trouxeram ao mundo uma novidade: machos e fêmeas, com a sua reprodução sexuada, o sexo. Diferentemente das bactérias, estes novos seres complexos passaram a gerar descendentes por fusão celular, ou seja, duas células germinativas de dois indivíduos da mesma espécie, mas de sexo oposto, agora precisavam encontrar uma outra para poder dar origem a um novo ser. Quer dizer, macho e fêmea teriam que cooperar para o surgimento de novos seres, que não mais seriam clonados. Esta forma de reprodução tinha o grande mérito de promover uma maior variação genética, por meio dessa incessante mistura aleatória e recombinação de genes diante das sucessivas gerações. Ela trouxe uma maior diversidade e capacidade adaptativa às condições ambientes, além de favorecer a reparação e eliminação de erros de cópia e defeitos genéticos. Mas junto com estas qualidades, o sexo trouxe junto uma realidade perturbadora: a morte física. Vamos explicar o porquê. Nos seres vivos que fazem sexo, podemos separar suas células em duas categorias: as células normais do corpo, ou somáticas, e as células germinativas, os gérmens, as sementes, encarregadas da função única e específica de transmitir a informação genética, ou seja, o DNA do organismo, para as gerações seguintes. Isto causou um problema. Ao contrário das células somáticas, os gérmens, que guardam propriedades que remontam às formas primárias da vida,
não envelhecem e são capazes de se reproduzir indefinidamente, tal como as bactérias. A título de exemplo, um bebê recém-nascido, que gerado por um pai de 90 anos, vem com seu relógio biológico zerado, tal como se este mesmo bebê fosse gerado por um pai de 18 anos. As células germinativas escapam da ação do tempo e conservam sua condição de nascença. Nenhum bebê herda a idade dos pais. Porém, as células do soma não são iguais às células germinais. As células somáticas, estas que compõem o nosso corpo, os nossos tecidos, nossos órgãos e ossos, estas células estão marcadas para morrer. Cada uma delas tem um prazo de validade restrito e são fadadas a perecer num tempo futuro, independentemente de qualquer circunstância ambiental que possa acelerar ou retardar o processo. A morte celular está programada e inscrita no desenho básico do corpo humano. As células do soma sumirão com o seu dono do mundo. Todos morreremos, mas os germens que estão em você vão pular para fora e seguir viagem. Do ponto de vista biológico, nosso corpo só serve para abrigar estas células imortais em nós, os germens, e transmiti-las através do sexo. Com a diferenciação em machos e fêmeas, foi que a morte entrou no mundo. Bom, pessoal, nesse vídeo ficamos por aqui. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.